Foi enterrado agora há pouco o corpo do jovem Matheus, de 19 anos, assassinado no interior de São Paulo. A história de Matheus foi trazida em primeira mão aqui pelo Cidade Alerta. Matheus estava desaparecido há uma semana, depois de ter saído para vender um videogame. E ele foi vender o videogame para um amigo. Segundo a polícia, o amigo Jonathan, de 21 anos, se aproveitou da amizade de Matheus para atrair o rapaz para uma armadilha. Ele sabia que Matheus queria vender o videogame e fingiu estar interessado. Jonathan marcou um encontro com Matheus perto de uma área de mata. Quando ele chegou, foi assassinado. Por que o Jonathan quis matar o amigo? Você não vai acreditar. Jonathan levou o videogame e o celular de Matheus, foi até uma loja da cidade, vendeu o videogame e um fato não revelado até agora foi fundamental para a polícia chegar até o assassino. A mãe de Matheus disse que durante as buscas pelo filho, viu Jonathan numa atitude suspeita saindo da área de mata onde o corpo foi encontrado. Depois desse depoimento da mãe, a polícia foi atrás dele e agora ele confessou o crime. A gente estava ao vivo ontem aqui. Por que ele matou o garoto? Inveja. Ele tinha inveja de Matheus, porque Matheus era feliz, sorridente e se dava bem com a família. Revelou também que tentou encobrir o crime jogando as roupas e a faca em um rio. Foi o próprio Jonathan quem levou os policiais até o local onde ele abandonou o corpo de Matheus. A nossa repórter Lívia Zúcaro, ela foi até Tatuí, no interior de São Paulo, e olha o que ela descobriu no meio da reportagem. Veja comigo. Matheus e Jonathan. A história de uma amizade que acaba em traição e morte. Ele ia na minha casa, ele tinha amizade com meu filho. Uma mãe incansável, que agora chora a perda do filho de 19 anos. A vida do meu filho foi tirada em vão, por nada. Por nada, por ele ser bom, por ele ser uma pessoa iluminada. Todo mundo amava esse menino. O assassino preso leva a polícia até o corpo de Matheus. Jonathan confessa tudo. Ele levou a faca, ele planejou o local, ele conhecia bem ali a área de mata. Velório municipal da cidade, a mãe do Matheus, Flaviana, nesse momento, trazendo aí os trâmites burocráticos para dar continuidade ao último adeus ao filho dela. Ela disse, sem gravar a entrevista, que ela já sentia que o assassino era o amigo dele desde quarta-feira passada, há muito tempo, portanto. Mas ela não dizia isso claramente porque o que ela queria? Encontrar o corpo do filho dela e ter a certeza do que realmente havia acontecido. Uma hora ele falava que não tinha falado com o Matheus, outra hora ele falava que tinha mandado mensagem, o Matheus não tinha respondido. Outra hora ele falava que ele tinha ligado, o Matheus não tinha atendido. Depois ele falava que tinha falado com o Matheus às 7 da manhã. Aí na quinta-feira ele mandou uma montagem de uma suposta localização que o Matheus havia mandado para ele por volta das 14h40 da tarde do dia que o Matheus desapareceu. Assassino e vítima eram amigos há mais de um ano. Eles haviam trabalhado na mesma empresa, moravam em bairros diferentes. Mas Jonathan frequentava a casa de Matheus com frequência. Jantava, comia, conversava com a família. Dona Flaviana jamais imaginava que Jonathan tinha um plano cruel. Quando a gente fazia almoço de família, ele estava lá. Às vezes ele ia lá à noite e a gente sentava para comer alguma coisinha, né? De dentro da minha casa. Jonathan sabia que Matheus tinha um videogame velho para vender. Fingiu estar interessado e marcou um encontro com um amigo. As imagens de câmeras de monitoramento mostram Matheus a caminho do encontro. O videogame está na mochila. Ele nem desconfia que vai cair em uma emboscada. Segundo a polícia, os dois chegam a conversar e Jonathan o leva para uma área isolada, região de mata fechada, e nenhuma testemunha. É quando tudo acontece. Ele disse que foi conversando com o Matheus, distraindo o Matheus, aplicou um mata-leão e deu um golpe de faca. Ele planejou tudo, então? Foi tudo premeditado, ele inclusive admitiu para mim ontem, que eu estava interrogando ele, que ele fez de forma premeditada, ele levou a faca, ele planejou o local, ele conhecia bem ali a área de mata.
Por 7 dias, a mãe de Matheus, amigos e família fizeram buscas nessa região. Até drones foram usados para tentar alguma pista, mas nada foi encontrado. Mas num desses dias, um fato chamou a atenção. Jonathan foi visto saindo da mata. Ele não estava com a gente. Ele sai do meio do mato. Todo mundo correu em cima dele. Entendeu? Aí o menino ficou verde, sabe? Ele tremia, que nem vara verde. A pedido da polícia, a mãe de Matheus não revelou essas informações para a imprensa. É que a polícia já estava de olho em Jonathan. A gente já tinha identificado que o Jonathan teria provavelmente sido o último a ter contato com ele. Aí os investigadores foram ontem até a casa do Jonathan, trouxeram ele até aqui. E aí a gente conversou com ele, explicou a situação, que a gente já tinha indício de que era ele, e ele acabou confessando pra gente. Durante todos esses dias, tentamos falar com Jonathan. E a última ligação nos causou estranheza, já que Dona Flaviana afirmava que ele estava ajudando nas buscas. Jonathan. Oi. Oi, é a Lívia do Cidade Alerta. A gente está fazendo uma matéria sobre o Matheus, sobre o desaparecimento dele. E estamos tentando conversar com as pessoas mais próximas. A gente sabe que ele ia vender o videogame para você, que inclusive tinha marcado, né, de se encontrar naquele dia. Qual foi a última vez que você falou com ele? O que você tem para ajudar na reportagem? Ele desligou. Ele desligou. Por que ele não quer falar? Eu vou ligar para ele de novo. Deixe a sua mensagem na caixa postal. Por que será que ele não quer dar entrevista? Por que será que ele não quer falar? Só foi possível chegar até o corpo porque o Jonathan confessou passo a passo de tudo que ele havia feito. A família, quando encontrou o corpo do Matheus junto com a polícia, disse que não tinha chegado até aquele ponto porque a mata era muito fechada. Então veio até esse ponto onde nós estamos, eles até tentaram visualizar com as imagens do drone, mas como a mata era muito fechada, eles não conseguiam ter acesso visual, então eles pararam aqui. Conseguiu identificar o corpo, era quase 2 horas da tarde achar o corpo. Foi mais de 1 hora de busca dentro da mata. Segundo o depoimento do Jonathan, ele já teria ido junto com o Matheus até o mesmo ponto justamente para tentar colher frutos e comer os frutos junto com o Matheus. Foi para lá que ele atraiu o garoto de 19 anos, mas ele já estava com uma faca guardada, pronto para matá-lo. Durante esses 7 dias de desaparecimento, todos os dias, Jonathan teria ido até a mata para verificar se o corpo continuava ali. Ele tinha inveja do Matheus ter uma família unida. Ele tinha inveja do meu amor de mãe pelo Matheus, porque a gente estava sempre junto, porque eu sempre estava ali para ele, porque o Matheus tinha tudo e, segundo ele não tinha nem conversa com os pais. Já o delegado afirma: por trás da máscara de amigo fiel, Jonathan era um rapaz frio e calculista. Ele me disse que a hora que ele praticou o homicídio ali, ele ficou por mais ou menos 1 hora olhando o Matheus. Você ter ciúme do amor de uma mãe pelo filho. Você ter ciúme porque alguém tem um pouquinho mais de condição do que você. Pra quê? Por quê? Não faz sentido. Meu Deus do céu, Dona Flaviana, é de cortar o coração. Esse garoto, Jonathan, que matou, ele ia à casa da Flaviana com o Matheus e ele ficava olhando a mãe, tratando bem o filho, tratando bem o amigo do filho. Um ambiente agradável, uma mãe presente, uma mãe amorosa. Vocês vão comer alguma coisa? Espera aí que eu vou preparar para vocês. Vocês vão ficar jogando até que horas? Ó, cuidado na hora de ir embora, eu levo você. A mãe preocupada. Esse garoto, ao invés de olhar isso e se espelhar e falar, eu vou ter uma família assim. Se você não tem, vai atrás e busque um dia você ter uma família assim. Ele foi nutrindo um ódio.
Ao invés dele buscar isso como uma vitamina para ele crescer e falar, cara, eu vou ter uma família, vou ser feliz também. Ele começou a nutrir um ódio pelo amigo, falou, eu vou matar esse cara, porque eu quero ver essa mulher chorando, essa mulher é muito feliz pro meu gosto. E agora ela tá chorando. Que crueldade é essa? E ele, o Matheus, falou pro Jonathan, o Guastelli, pô, cara, eu vou vender o videogame. Eles têm uma vida boa, uma vida legal, mas eles não são ricos. Então o menino falou assim, pô, vou vender esse videogame, que eu vou comprar um mais novo. Esses videogames estão caríssimos agora, você pega esses modernos aí, então todo ano eles lançam um novo. E ele falou, vou comprar um novo, mas eu preciso vender esse. Ah, você vai vender? Pô, tô interessado. Ó, eu vou ficar, você traz pra mim? Eu vou estar te esperando na rua tal, esquina com a rua tal, ali naquele campo ali e tal. O menino falou, tá bom, nem questionou, por que lá? Meu amigo você confia, você vai. E ele passa na câmera, o Matheus, todo felizão, ó, todo empolgadão, pô, vendi o videogame, vou pegar um PlayStation novo. Olha que loucura! E ele tá indo pra morte porque o melhor amigo dele vai matá-lo. O menino que frequenta a casa dele. Isso não é normal. Isso é uma loucura, um cara de 20 anos, 21 anos, com inveja do outro, porque o outro é feliz. Tem uma família feliz, meu Deus do céu, onde que a gente vai parar? Que ponto que a gente chegou, né? O cara tem inveja do amigo porque ele tem uma mãe presente, ele tem uma família. O que era para ser normal, né? As pessoas terem o lar, a família, os pais presentes, não, ele não teve. Porque ele não pediu, não reconquistou a mãe dele, ou o pai, ou o que seja, que fosse a família dele. E não agora ele destruir o outro lar, outra família, porque ele não tinha. Então, meu amigo, eu não tenho, eu vou destruir aquele lar. Que inimigo é esse? É um verdadeiro absurdo o ponto que nós estamos chegando. Isso tudo por quê, Gotino? É impunidade. Porque se ele soubesse que ele ficaria lá atrás das grades 30, 40 anos, ele jamais pensaria isso. Mas não dá pra ficar? Não, vai ser condenado. Pode ser condenado de 12 a 30 anos, com algumas qualificadoras, premeditação, tudo, uns 40 anos. Mas com a progressão de pena, uns 10 anos só. Ah, meu Deus. É muito pouco. Olha, aí ele sai com 30 anos, destrói outra família. E outra coisa que a gente tem que falar aqui, me perdoe, mas eu vou falar. Essa molecada com 21 anos, com essa mentalidade, ele é feliz, 21 anos. Amigão, 21 anos, você não tá feliz com a sua família, zarpa fora. Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai criar a tua vida. E vai constituir a tua família e vai ser feliz. E vai oferecer pra tua família aquilo que não te ofereceram. Transforma isso em força e vai pra cima. Não, ele é feliz, eu não sou. 21 anos, amigão, cheio de saúde aí. Ri pra fora da tua casa e vai trabalhar e constituir a tua casa, a tua família. Eu prefiro matar porque ele não vai ser mais feliz. Tinha que ficar 700 anos atrás das grades, um nojento desse. O Guastelli tá me falando aqui que talvez com 10 anos o cara tá solto. Com 10 anos ele vai ter 31. Vai sair novinho, Guastelli. Exatamente, e aí ele pode cometer outros crimes, porque um cidadão desse que cometeu agora esse crime com 21 anos, com certeza não vai se regenerar, não tem arrependimento nenhum. Então, por isso que eu cobro aqui, o nosso Congresso Nacional tem que alterar o Código Penal, Lei de Execução Penal. Não dá mais para ficar do jeito que tá, Gotino. É sensação de impunidade.